O que você diria se eu te explicasse que a xícara de café que você está evitando agora, por medo de prejudicar os rins, na verdade pode estar ajudando a protegê-los? E não se trata apenas do café. Existem mais 4 bebidas naturais. Algumas delas, muito provavelmente, já estão neste momento na sua cozinha, que podem proteger seus rins de forma mais eficaz do que muitos medicamentos modernos. Se você clicou neste vídeo, não foi por acaso, você anda pensando nos seus rins. 2 órgãos discretos pouco maiores que o seu punho, que trabalham sem parar. 24 horas por dia, sem nunca fazer uma pausa. Eles filtram o seu sangue, eliminam toxinas, regulam líquidos e a pressão arterial, e mesmo assim, quase nunca recebem atenção, enquanto continuam funcionando em silêncio. Muitas pessoas acreditam que quando os rins começam a falhar, não há caminho de volta, que é apenas uma questão de tempo até que medidas sérias se tornem inevitáveis. Talvez alguém até já tenha dito a você que isso faz parte do envelhecimento, algo que simplesmente precisa ser aceito. Mas é exatamente aqui que começa o grande equívoco. Descobertas científicas mais recentes mostram um quadro diferente. Os rins possuem uma capacidade surpreendente de se proteger e de manter sua função por muito mais tempo do que se imaginava. Sob as condições certas, eles conseguem reduzir inflamações, lidar melhor com sobrecargas e estabilizar sua capacidade de filtragem. E de forma surpreendente, certas bebidas naturais desempenham um papel decisivo nesse processo. Coisas simples que muitas pessoas consomem todos os dias, sem saber o potencial que carregam. Existe algo fundamental que você precisa saber sobre os seus rins. Eles são mestres do silêncio. Verdadeiros heróis invisíveis. Imagine o sistema de filtragem de água mais moderno do mundo funcionando sem parar, dia e noite, sem descanso. É exatamente isso que os seus rins fazem. Eles filtram todo o seu sangue, removem resíduos e excesso de líquidos. Ao mesmo tempo, regulam a pressão arterial, ajudam na produção de glóbulos vermelhos e contribuem para manter seus ossos fortes. E é justamente aí que mora o perigo. Os rins podem perder até 70% da sua função antes que qualquer sintoma perceptível apareça. Quando surgem dores na região lombar, quando pernas ou pés começam a inchar, quando a cor ou o odor da urina mudam, muitas vezes o dano já está avançado e, em alguns casos, não é mais totalmente reversível. Por isso, a prevenção é tão crucial. Não esperar até que o corpo grite por socorro. Agir enquanto esses órgãos silenciosos ainda têm força para se proteger, se estabilizar e continuar funcionando de forma confiável. É exatamente por essa razão que as bebidas das quais vamos falar agora são tão importantes. Elas atuam antes que os sintomas apareçam, não depois. E logo no início você vai ouvir algo que contradiz quase tudo o que já lhe disseram sobre saúde dos rins. O que vou te dizer agora contradiz quase tudo o que você já ouviu. Café. Durante anos disseram que o café prejudicava os rins, que os sobrecarregava, que aumentava a pressão. Por medo de se fazer mal, muitas pessoas simplesmente o eliminaram da rotina. Mas as pesquisas mais recentes mostram uma realidade diferente. O consumo moderado de café não prejudica os rins e pode até protegê-los. Pessoas que bebem café regularmente apresentam parâmetros renais mais estáveis e um risco menor de desenvolver doença renal crônica. Por quê? O café é rico em antioxidantes como o ácido clorogênico e os polifenóis. Essas substâncias funcionam como um escudo contra inflamações crônicas, um dos principais motores da deterioração silenciosa dos rins. Elas reduzem o estresse oxidativo que, dia após dia, agride as células filtrantes renais. Estudos também indicam que, em consumidores de café, o nível de creatinina, um marcador central da função renal, tende a permanecer mais estável. Além disso, o café melhora o metabolismo, ajuda no controle da glicose no sangue e, assim, reduz indiretamente a carga sobre os rins. O fator decisivo é a forma como você consome o café. 2 a 3 xícaras por dia são suficientes, de preferência café preto ou com pouca quantidade de leite, sem açúcar. O açúcar praticamente anula os efeitos positivos. Se for adoçar, que seja de forma mínima, com estévia natural. E, sempre que possível, escolha café orgânico para evitar resíduos desnecessários. Para pessoas com função renal gravemente comprometida, é preciso cautela. Mas, para a maioria, o café não é um inimigo. É um aliado subestimado, um hábito simples do dia a dia que protege silenciosamente. Talvez essa bebida desperte uma lembrança antiga. De tardes em que uma grande jarra de chá vermelho escuro, levemente ácido, estava sobre a mesa. Refrescante, simples, familiar. Muitos o conhecem como chá de hibisco, outros como água de flores de hibisco. O que antes era apenas tradição, hoje a ciência confirma. Essa bebida está entre os mais fortes protetores naturais dos rins. Estudos mostram que beber várias xícaras de chá de hibisco por dia, durante algumas semanas, pode reduzir de forma mensurável a pressão arterial sistólica. E isso é crucial, porque a hipertensão é um dos maiores inimigos dos rins. Ela danifica lentamente as delicadas estruturas de filtragem, muitas vezes sem dar sinais. O segredo está nas antocianinas, os compostos vegetais que dão ao chá sua cor vermelha intensa. Esses antioxidantes funcionam como um escudo contra o estresse oxidativo, um dos principais fatores da progressão do dano renal, especialmente em pessoas com diabetes ou pressão alta. Além disso, o hibisco tem um leve efeito diurético. Ele ajuda o corpo a eliminar o excesso de líquidos e resíduos sem causar desequilíbrio. Não é uma drenagem agressiva, mas um apoio natural e constante. A preparação é importante. Flores secas de hibisco devem ser fervidas em água, deixadas em infusão por alguns minutos e depois coadas, sem açúcar.
O açúcar reduz drasticamente os benefícios, se necessário, apenas uma quantidade mínima de estévia. O que torna essa bebida especial não é apenas o efeito fisiológico, mas também sua história. Ela conecta gerações, intuição e ciência, tradição e medicina moderna. E é justamente aí que reside sua força silenciosa. O limão parece simples, amarelo, ácido, cotidiano. A maioria das pessoas pensa apenas na vitamina C, mas o verdadeiro segredo do limão para os rins está em outro componente, o citrato. O citrato é um agente protetor natural. Ele impede a formação de cristais de oxalato de cálcio, as estruturas microscópicas duras que dão origem às pedras nos rins. E quem já sofreu uma cólica renal sabe, essa está entre as dores mais intensas que o corpo humano pode experimentar. Estudos mostram que o consumo regular de suco de limão diluído reduz significativamente a frequência dessas crises. O citrato se liga ao cálcio antes que ele cristalize, funcionando como um guardião invisível que neutraliza o perigo antes que ele cause danos. Muitas pessoas acreditam que o limão acidifica o corpo. Mas após ser metabolizado, ocorre o oposto. O limão tem efeito alcalinizante. Isso ajuda a manter o pH da urina em uma faixa ideal, um ambiente no qual as pedras têm muito mais dificuldade de se formar. Somam-se a isso os efeitos antioxidantes. A vitamina C e outros compostos vegetais protegem o tecido renal contra inflamações crônicas e estresse oxidativo. Dois processos que, ao longo do tempo, enfraquecem a capacidade de filtragem dos rins. A aplicação é simples. Esprema o suco de meio limão fresco em um copo de água morna e beba. A diluição é essencial. Nunca consuma puro. Para proteger dentes e mucosas, um pequeno ritual diário. 2 minutos de cuidado e uma contribuição silenciosa para evitar um dos problemas mais dolorosos que podem afetar os rins. À primeira vista, ela parece apenas refrescante. Doce, suculenta, perfeita para dias quentes. A melancia, composta por cerca de 92% de água, costuma ser vista apenas como hidratação. Mas dentro de sua polpa vermelha existe uma substância extremamente valiosa para os rins: a citrulina. A citrulina é convertida no corpo em arginina, que por sua vez gera óxido nítrico. Esse composto atua como um vasodilatador natural, relaxando os vasos sanguíneos e melhorando o fluxo de sangue. E isso é essencial para os rins. Eles dependem totalmente de uma boa circulação. Um fluxo sanguíneo adequado significa mais oxigênio, mais nutrientes e uma filtragem mais eficiente. Quando a circulação é deficiente, os rins entram em estado de estresse contínuo. A melancia também possui um efeito diurético suave. Ela aumenta o volume de urina e ajuda a eliminar resíduos sem provocar desidratação agressiva. Além disso, é extremamente pobre em sódio, o que reduz a carga sobre os rins e evita elevações adicionais da pressão arterial. A forma mais eficaz de consumo é fresca ou em forma de suco natural. 1 a 2 copos por dia são suficientes. O ideal é consumir entre as refeições, não imediatamente após, para favorecer a circulação sem interferir na digestão. Existe ainda um benefício adicional. Adicionar algumas gotas de suco de limão fresco ao suco de melancia fornece citrato, o mesmo composto que ajuda a prevenir a formação de pedras nos rins. Uma combinação simples que ativa múltiplos mecanismos de proteção ao mesmo tempo. Assim, uma fruta típica do verão se transforma em um aliado silencioso, oferecendo aos rins exatamente o que eles mais precisam: fluxo em vez de estagnação. Ele cresce em todo lugar. Em jardins, entre rachaduras no asfalto, em locais que quase ninguém percebe ou valoriza. O dente de leão é visto por muitos apenas como uma erva daninha incômoda, mas justamente essa planta está entre os mais fortes aliados naturais dos rins que a natureza oferece. O dente de leão possui efeito diurético. Ele estimula os rins a produzirem mais urina, facilitando a eliminação de resíduos e excesso de líquidos. Mais limpeza, menos sobrecarga. A grande diferença em relação a muitos medicamentos está aqui. Diuréticos farmacêuticos costumam eliminar potássio do organismo, um mineral essencial para rins, coração e sistema nervoso. O dente de leão, ao contrário, é rico em potássio. Ele promove a eliminação de líquidos enquanto ajuda a manter o equilíbrio eletrolítico. Limpeza sem prejuízo. Um equilíbrio que a natureza realiza com precisão. Há ainda outro benefício importante. O dente de leão apoia a função do fígado. E fígado e rins trabalham em parceria. Quanto mais eficiente é a desintoxicação hepática, menor é a carga que recai sobre os rins. Esse suporte duplo alivia todo o sistema de limpeza do corpo. Tradicionalmente, o dente de leão é consumido em forma de chá, preparado com as folhas ou com a raiz. As folhas têm efeito mais suave, enquanto a raiz é um pouco mais potente. Ambas fornecem compostos amargos valiosos que beneficiam simultaneamente a digestão, o fígado e os rins. O que muitos ignoram é que essa planta sobrevive onde outras não conseguem, e é exatamente essa resistência que ela transmite ao corpo, de forma silenciosa, constante e surpreendentemente eficaz. Aquilo que muitos arrancam e descartam pode se tornar um aliado discreto dos órgãos que trabalham todos os dias, em silêncio, para manter você vivo. Quando olhamos para tudo em conjunto, o quadro se torna claro. Do café, que desmonta mitos antigos, ao hibisco, que une tradição e ciência, do limão, que protege contra uma das dores mais intensas que existem, à melancia, que melhora o fluxo sanguíneo, até o dente de leão, que transforma o que é ignorado em algo valioso. Todas essas bebidas têm algo em comum. Elas são simples, acessíveis e sustentadas por evidências científicas reais.
Não são soluções milagrosas nem promessas vazias. São pequenas decisões diárias que, ao longo dos anos, se acumulam e fazem diferença. Os rins não precisam de protocolos complicados. Eles precisam de alívio, boa circulação e proteção contra inflamações. E é exatamente isso que essas bebidas oferecem de forma natural. Muitas vezes, as soluções mais eficazes não estão em produtos caros ou ingredientes exóticos, mas naquilo que já faz parte da nossa vida. O café da manhã, o chá das tradições antigas, a água com limão da própria cozinha, as frutas do mercado, as plantas que normalmente ignoramos. Cada xícara, cada copo é um passo silencioso em direção à estabilidade, à autonomia e à qualidade de vida. E é justamente aí que reside a verdadeira força desses rituais simples. Eles trabalham em segundo plano, de forma silenciosa e confiável, exatamente como os rins.